Hoje é mais um vídeo de unboxing de um dos modelos que eu estava muito curioso para conhecer, porque eu achei esse modelo muito bonito pelas fotos e eu queria entender se tem diferenças com as versões normais que a gente vê até mesmo aí nas lojas. E eu tô falando da Nike Mercurial Vapor 16 Academy, só que não vai ser a Academy normal, vai ser uma versão comemorativa que é chamada de Dream Speed. Essa versão ela é utilizada por alguns jogadores, até mesmo nessa versão em específica, olhando ali por fotos, eu vi até mesmo algumas nomenclaturas do CR7, o Cristiano Ronaldo. Então sim, é uma versão que ela remete sim a esses jogadores, ela vai ter também essas personalizações. E eu quero saber se essa chuteira ela vai ter diferenças com a versão normal e é por isso que eu trouxe ela. Então saiba que vai ser um vídeo de unboxing, análise, até para entender se tem diferenças com a versão normal, e aí dessa forma eu falo para vocês se teve melhorias ou não. Então eu conto muito aí com a sua participação no like, no comentário, faça a inscrição se você não fez, porque tudo isso é uma maneira de me apoiar aqui no YouTube. Então vamos começar aqui pelo unboxing, eu vou cortar aqui a caixa e vamos ver o que vem de conteúdo. Cortei aqui a caixa, olha só, aquela caixa laranja ali da Nike, que geralmente vem nas suas chuteiras, sem nenhuma personalização a princípio. E olha só, ele tá mostrando ali, ó, o Zoom Vapor 16 Academy MDS. Esse MDS ele vem de Mercurial Dream Speed. É a versão TF, versão de Society, e a gente vai ver se realmente aí ela traz aí alguma diferença, né? E como a gente pode ver, a numeração é a 40, a que geralmente eu costumo usar dentro aqui da Nike. Olhando aqui a caixa, eu não vejo nenhum tipo de personalização, então é o que geralmente a gente encontra nas caixas normais. Abrindo aqui a caixa, olha só que bonito, né? Ó, essa versão da chuteira, ela vem nessa cor em branco, que foi uma das cores que eu achei mais bonito, com diversos detalhes ali em outras cores, como é o caso de dourado, aí tem um pouco de laranja, não sei se seria salmão ou azul, então é realmente uma cor que eu gostei bastante quando eu vi, eu tive muito aí a vontade de trazer aqui no canal, principalmente para vocês. Um ponto importante é que não veio nenhuma seda e isso geralmente costuma vir nas chuteiras, então talvez seja até um ponto negativo. Pegando aqui o pé da esquerda, vemos aqui as etiquetas, agora nós temos aqui o da direita, e como pode ver, não tem nada dentro da caixa. O primeiro ponto que eu quero destacar desse modelo que eu recebi é que, além de não vir com a seda, ele também não veio com os moldadores internos. O que que isso significa? Se você olhar bem, ó, olha só que curioso, ele realmente dobrou um pouco aqui o seu formato, né? Muito porque ele teve uma certa pressão, danificação, e isso é o que faz falta quando a gente está falando de moldadores. Eu particularmente não gosto quando tenho essa experiência. Outro ponto importante também, olhando aqui a chuteira, olhando principalmente os detalhes, eu notei que tem algumas coisas que não estão tão perfeitas como costuma vir em alguns outros modelos da Nike. Não sei se vai dar para ver aí, ó, mas aqui nessa parte de baixo acaba tendo um pouquinho da costura exposta. Eu também notei que em algumas partes aqui da chuteira tem alguns acabamentos que estão com algumas sujeirinhas, não sei se vai dar para ver aqui tão fácil. E aqui uma tinta que eu acho que é em amarelo, tá bom? Eu não sei se vai ficar tão claro para vocês, até o cadarço está um pouco sujo. Então, tudo indica que essa chuteira ela não teve os mesmos cuidados que eu costumo ver em outros modelos até da Nike, né? Até aproveitei para ver um pouco mais interno também, ó. E mais interno tá mostrando um pouco de uma cola aqui na palmilha. Então, eu vou ver com mais cuidado esse modelo em específico para ver se não tem uma coisa a mais, mas eu vou seguir aqui com a análise para vocês saberem aí o que mudou. E agora falando sobre o design, a primeira coisa que você precisa saber é que a gente está falando da MDS, que é a Mercurial Dream Speed. Nesse caso em específico vai ser a numeração 9, então sim, tiveram 9 versões e aqui a gente tem essa nona, certo? Essa nona versão, ela está sendo utilizada pelo Cristiano Ronaldo, por outros jogadores também, e a sua maior parte aqui vai ser em branco, nessa tonalidade aqui que não é tão claro assim, mas sim é um branco, e como a gente pode ver, o sushi, tanto na parte externa, como também na parte interna, vai ter essa coloração em dourado. Então, é um dourado que ele não é tão claro assim, mas sim, ele vai ser aquele dourado mais metalizado, como a gente pode ver. Então, refletindo um pouco na luz, você vai perceber que ele vai ser um pouquinho metalizado. Ele vai ter esses contornos também em azul, que são contornos que eu achei bem bonito, e ele vai ter essas personalizações nessa parte do médio pé, até o calcanhar, nessa cor que deve ser um laranja, um salmão, e também aqui nesse grafite do Air, essa cor que vai ter uma tonalidade em azul com essa mistura desse laranja salmão, vou chamar dessa forma. Nessa parte de trás, ele começa a mostrar esse ícone da Mercurial, no caso o MDS, que é do Dream Speed, e nessa parte mais
interna, ele também segue aqui com o grafite, seguindo o mesmo padrão que a gente vê na parte externa, só que nesse caso em específico, ele está colocando aqui que existe a tecnologia Air Zoom e também a Nike Skin. Como vocês já sabem, aqui na Mercurial, principalmente nessas versões Academy e até mesmo na Pro, o nosso Air Zoom ele fica nessa parte aqui de baixo. Então não vai ser em algum outro ponto aqui da chuteira, vai seguir exatamente o mesmo padrão. Assim como o Nike Skin, considerando aquela primeira análise que eu fiz da Superfly 10 Academy, a gente vai ter o Nike Skin com uma implementação nessa parte do médio pé até o antepé, mais macio, uma implementação mais focada para você ter uma sensibilidade melhor com a bola, e nessa parte de trás apenas para você realmente dar a estabilidade da chuteira, a estrutura, não vai ter nenhum tipo de tecnologia ou então acabamento para você ter uma maciez maior. Quanto à sensação do cabedal em comparação à Superfly 10 Academy, eu realmente não vejo nenhuma diferença, para ser bem sincero. O cabedal ele é bastante similar, se não for igual. Calçando eu vou conseguir trazer mais precisão. Uma das grandes diferenças em relação à Vapor 16 e a Superfly 10 Academy está aqui na língua. Na Superfly 10 Academy, como a gente viu, a gente vai ter um colarinho em knit. Aqui na Vapor a gente vai ter essa língua que é mais convencional. Só que um ponto importante que você precisa saber é que essa língua ela vai ter meio que uma costura aqui no antepé, nessa parte interna, e uma costura um pouco mais para baixo do antepé, nessa parte mais externa. Então, isso daqui é uma das implementações que eu realmente não curto, porque não faz sentido nenhum, poderia realmente remover essa costura que não mudaria nada, e você não tem nenhum tipo de elasticidade nessa parte. Eu acho que eu já até comentei com vocês sobre eu não gostar desse tipo de implementação, e realmente isso daqui é uma das coisas que eu vou ver se atrapalha ou não durante o momento que eu calçar essa chuteira. Então, se for para trazer a primeira diferença em relação ao Superfly 10 Academy, eu vejo nessa parte aqui dali. Mais internamente, a gente vai ter também o acolchoamento, que ele é bastante similar ao que eu vi na Superfly 10 Academy, só que nessa parte de baixo, onde está aqui o contraforte, eu vejo que lá na Superfly 10 Academy ainda tinha um certo acolchoamento e conforto, e nessa versão aqui da Vapor não tem. Eu até mesmo vi isso aqui em lojas e vi que realmente na Vapor a gente não vai ter esse acolchoamento, e lá na Superfly 10 teve. Então esse daqui também é um outro ponto que diferencia. Uma outra diferença em comparação à Superfly 10 Academy é que a costura ela é centralizada, ao invés de ser aquela costura que ela vem para as laterais, para evitar aquela costurinha que fica aqui na ponta e acaba incomodando. Nesse caso aqui você não vai ter nenhum tipo de incômodo, porque como a gente pode ver, só fica apenas essa parte do acolchoamento. Tirando aqui a palmilha, a gente vê que é exatamente a mesma implementação, e a diferença é que a gente vai ter aqui, ó, essa personalização colocando ali o CR7, né? Vou até fazer a leitura para a gente entender o que é. Aqui na palmilha diz que foi criado exatamente com as especificações do CR7, né? Eu duvido que tenha exatamente ali as preferências do CR7, mas sim faz sentido que esse modelo ele tenha assim essa inspiração, ele tenha essa referência do CR7. Mas internamente dá para ver como é que é a palmilha de construção, me parece muito bem construída. Eu acho que a única coisa que realmente me incomodou um pouco é que tem algumas costuras um pouco para fora, né? Geralmente nesses modelos da Nike acaba tendo uma costura certinho, então eu notei aqui que pelo menos no acabamento desse modelo que eu recebi não ficou tão interessante como eu vejo em outros modelos da Nike. A parte das travas realmente mantém o mesmo padrão, então a gente não vê nenhuma diferença. Talvez a grande diferença aqui vai ser nessa cor em azul, naquela tonalidade que é um azul mais escuro, marinho, não sei dizer qual que é. E também o sushi vai ter nessa cor mais laranja, salmão, que eu não sei definir tão bem como é. E vamos ter aqui a unidade de Air Zoom, que vai ter exatamente ali a mesma especificação do que a gente vê na Superfly 10 Academy. E um ponto curioso é que na balança a gente vai ter a medida de 239 gramas, o que seria bem similar ao que a gente viu ali na Superfly 10 Academy. Acabei de calçar a MDS 9 e realmente eu não curto essa implementação que tem na costura, que vem aqui nessa parte do médio pé para o antepé. Isso daqui acaba deixando o ajuste um pouquinho ruim, mais estreito e acaba incomodando um pouco. Então, principalmente para você que tem um pé mais largo, acaba sendo uma implementação ruim, na minha opinião. É muito diferente do que eu vejo ali na Superfly 10 Academy, que eu realmente gostei bastante desse ajuste aqui da lateral, e aqui realmente é uma experiência que eu não curti.
A parte do cabedal eu senti exatamente a mesma experiência de antes, então se você está na dúvida se essa versão em específico tem alguma diferença, ela não tem, então você pode pegar a versão normal que você vai ter exatamente a mesma experiência, a mesma entrega aqui no cabedal. Eu acho que a grande diferença que a gente tem é mais uma diferença visual, que vai ter essa personalização, remetendo ali o Dream Speed, colocando aqui essas nomenclaturas do CR7 e não vai ter mais nenhuma diferença. Então eu não vejo que faz sentido você pegar esse modelo no preço cheio, considerando que tem ali os outros modelos em preços menores. E também nessa parte do calcanhar, realmente eu senti mais conforto na Superfly 10 Academy. Até no geral, o que eu posso comentar é que a Superfly 10 Academy, ela entregou uma experiência mais confortável, pelo menos essa foi a minha opinião. Eu imagino que também tenha relação com essa implementação aqui da lingueta, que é uma lingueta tradicional, que tem a costura, e na Superfly 10 Academy é o knit que ele vai esticar conforme ali o tamanho do seu pé. Então, consequentemente, você vai ter mais conforto. Até mesmo para calçar, eu acho mais fácil calçar a Superfly 10 Academy do que aqui a Vapor 16 Pro. E até para deixar bem claro para vocês, eu não vou me estender tanto, porque eu já trouxe muita informação lá na análise da Superfly 10 Academy. O meu objetivo de pegar esse modelo era para saber se a entrega era a mesma da Superfly 10 Academy para trazer aqui para vocês. E o que eu posso dizer é que eu prefiro muito mais a Superfly 10 Academy do que a Vapor 16 Academy. Então, sim, novamente, eu não vou ficar com esse modelo para fazer os testes, porque eu realmente não curti o ajuste dele, eu me senti muito mais confortável com a Superfly 10, então eu vou pedir novamente a Superfly 10 Academy para fazer os testes, porque esse é o meu compromisso com vocês. Como eu falei, se a gente chegasse em 1000 inscritos, eu ia fazer o teste para vocês, então eu estava só aguardando para realmente adquirir um produto novo e fazer o teste para vocês. Então eu vou pegar novamente aí uma Superfly 10 Academy. Eu não tenho tanta certeza se eu vou pegar a Dream Speed, porque já que teve esses problemas de acabamento que eu realmente não curto, dá até pra ver aqui, ó, essa sujeirinha ali que veio da cola, eu acho que eu vou pegar os modelos sem ser a Dream Speed para poder ter mais garantia, afinal, aquele modelo que eu peguei ali do verde-limão tava show de bola, eu curti bastante, e aí dessa forma eu faço os testes para você. Então, novamente, eu peço desculpa aí para vocês que me acompanham, que confia aqui no conteúdo, que tava aguardando aí esse teste, mas eu prometo que sim, eu já vou adquirir esse novo produto aí, pegando talvez a cor preta para poder pegar uma novidade para fazer os testes para vocês e ver se realmente vale a pena. Eu queria muito ter seguido aqui com esse modelo, mas não faz sentido. Então, se você está querendo pegar a Mercurial, seja a Vapor 16 ou então a Superfly 10 Academy, eu digo que você pegue a Superfly 10 Academy, porque pelo menos na minha experiência eu preferi muito mais. Eu imagino que desempenho vai ser o mesmo, principalmente se você não sentir nenhum incômodo aqui nas laterais. Agora, se você tem um pé mais largo, vai de Superfly 10 Academy, que com certeza você vai ter muito mais conforto. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês esperam que eu teste aí na Superfly 10 Academy quando chegar, porque eu realmente farei o teste. Eu não farei vídeo de unboxing nem análise, vai ser literalmente o teste direto. E aí, dessa forma, eu trago para vocês aí as principais impressões. Eu decidi fazer a análise desse porque é um modelo, querendo ou não, um pouco diferente, por mais que a sua construção geral seja praticamente a mesma coisa da Superfly 10 Academy, e eu queria só certificar e trazer essa informação para vocês antes que vocês comprem achando que é o mesmo produto. Pelo menos na minha opinião, na experiência geral, eu acho a Superfly 10 mais interessante, embora ela seja um pouquinho mais cara, né? Eu acho que essa diferença é algo discutível, eu acho que ainda é uma coisa que eu vou trazer mais para frente quando eu fazer ali os testes. Aproveita também e deixa o like e o comentário se você não deixou, faça a inscrição, porque tudo isso é uma maneira de me apoiar aqui no YouTube. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!